Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de Língua Portuguesa, e nós vamos observar o que teremos na nossa aula. Aula 20, como objeto de conhecimento, textualização, progressão temática, com detalhamento, elementos específicos de coesão referencial e sequencial, uso de organizadores textuais conectivos empregados no interior de e entre frases. É muita coisa que talvez você não consiga compreender num primeiro momento, mas a gente vai explicar e vai ficar tranquilo. Vamos à nossa aula. Imagine então que você precise escrever um texto sobre um tema específico, como sustentabilidade. A gente vai falar sobre sustentabilidade na sequência, mas antes eu quero que você imagine que você precisa escrever esse texto. E escrever esse texto significa planejamento e organização, porque você precisa partir de uma ideia, de uma introdução, desenvolver e concluir de forma adequada, sempre se atendo ao tema que você está desenvolvendo. É muito importante a gente ter uma sequência lógica, e a parte do planejamento, um projeto de texto, é um elemento essencial para que o seu texto seja bem escrito. E é aí que entra a textualização, a progressão temática, fazer com que um tema possa ser desenvolvido de forma adequada, com informações importantes, sem que ele se torne repetitivo. E existem técnicas textuais que você pode utilizar para que isso aconteça de forma satisfatória. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Observem comigo então o texto 1, cujo título é Sustentabilidade, um dever de todos. Então nós vamos ter dois textos a princípio, falando sobre sustentabilidade, de um tema muito importante, né? Falar sobre como nós precisamos tornar os nossos hábitos de consumo sustentáveis. Caso contrário, nós teremos problemas de suprir a demanda de toda a população. Temos até aquela imagem bonitinha ali, né? Com o símbolo de reciclagem, bastante temático. Observem comigo então o texto. A sustentabilidade é um assunto muito importante para o nosso planeta. Devemos cuidar da natureza para que as futuras gerações também possam desfrutar dela. Então percebam que o texto já apresenta essa ideia sobre como é importante esse cuidado, né? Cuidar do planeta para que as futuras gerações também possam desfrutar. Para isso, é fundamental preservar as árvores, os rios e os animais. São alguns elementos importantes, né? Árvores, rios, animais, somente em comunidades que dependem muito dos rios. Não existe rio em todo lugar, obviamente, mas os rios para as comunidades, para os grupos que precisam, é um elemento fundamental. Sem eles, o equilíbrio do meio ambiente fica comprometido. Na sequência, além de cuidar da natureza, é essencial economizar recursos como água e energia. Pequenas atitudes como fechar a torneira enquanto escovamos os dentes e apagar as luzes ao sair de um cômodo fazem toda a diferença. São os famosos hábitos sustentáveis, hábitos que fazem com que você consiga colocar em prática a preservação. Assim, contribuímos para a conservação desses recursos preciosos. E vejam como há sempre um acréscimo de informação. E o nosso texto também tem essas imagens bonitinhas, que fazem com que a gente também tenha a sensação de que estamos falando sobre sustentabilidade, que a gente saiba que tudo está alinhado, inclusive no texto verbal. Perfeito? Na sequência, a reciclagem também é uma prática importante para a sustentabilidade. Então observem comigo, lá no início eu tinha a introdução sobre essas práticas sustentáveis. Nesse outro momento, eu continuo na minha temática de sustentabilidade, mas eu estou acrescentando informações. Agora eu estou falando sobre reciclagem. Falei sobre preservação de espaços específicos e agora sobre reciclagem. Sempre esse acréscimo de informações que contribui para a minha progressão textual, para que o texto caminhe, para que o texto apresente as ideias de forma clara, perfeito? E sem repetições. Sempre tentando de fato progredir. Se você só fica repetindo uma ideia o tempo todo, o seu texto não está progredindo.
Ele está apenas acrescentando informação inútil, informação que já foi dada. Na sequência, devemos separar o lixo em materiais recicláveis e não recicláveis. Então perceba que ele já está explicando como é que funciona a reciclagem, para que eles possam ser reutilizados. Dessa forma, ajudamos a diminuir a quantidade de resíduos que são enviados para os aterros sanitários. Então perceba que aqui é a consequência. Muitas vezes, quando nós queremos progredir num texto, você faz essa relação a algo que vai resultar em um outro elemento. Muito importante a gente conseguir compreender que isso é uma estratégia de progressão textual. Continuando. Contribuindo para um planeta mais limpo e saudável. Então o texto bastante claro, né? Bastante interessante, conciso, fala sobre sustentabilidade, mas fala sobre sustentabilidade, ainda que curto, acrescentando informações a cada parágrafo, tornando essa leitura fluida. Isso é muito importante para a gente conseguir entender como funciona a escrita de um texto. Agora observem comigo o texto 2. No texto 2, nós temos a mesma ideia, mas escrita de uma outra forma. A sustentabilidade é um assunto de extrema relevância para o nosso planeta. Devemos preservar a natureza e seus recursos para garantir um futuro melhor para todos. Preservar a natureza e seus recursos é crucial para assegurar um amanhã mais promissor. Sem a preservação adequada dos ecossistemas, o equilíbrio ambiental fica ameaçado. Na sequência, a preservação é fundamental para manter o equilíbrio ambiental. E aí você já está vendo que esse texto tem alguma coisa estranha. Ele é um pouco diferente do texto anterior. Por quê? Porque ele é muito repetitivo. Ele vai usar os mesmos verbos, ele vai usar os mesmos substantivos. Ele vai sempre repetir as mesmas palavras, fazendo com que a leitura se torne muito menos fluida e mais cansativa. Então, olha lá, é importante preservar, viu? De novo, preservação, natureza, preservação. É importante preservar as árvores, os rios e os animais, pois são eles que mantêm a biodiversidade e a saúde do nosso planeta. Preservar as árvores, os rios, os animais é essencial para manter a biodiversidade e a saúde do nosso planeta. Professor, já vi isso. Exato. O texto ele está repetitivo, o texto ele está cansativo e ele não progride as suas ideias. Isso é muito comum em textos de pessoas que não conseguem buscar palavras idênticas, buscar sinônimos, buscar fazer uma relação de causa e consequência entre determinados períodos. É muito importante quando você vai escrever de você se dar conta, observar e revisar para que não haja uma repetição tanto de ideias quanto de termos. Isso não é um texto adequado. Se lá no primeiro a gente tinha uma progressão adequada, no segundo a gente já vê essa repetição excessiva. Então, professor, eu nunca vou poder repetir uma mesma palavra no texto? Você pode repetir. Repetir é uma estratégia desde que forma comedida, desde que forma não muito excessiva, tá? É muito importante então a gente observar isso. Todos esses elementos, essa compreensão, buscar compreender como você pode desenvolver um texto, como esse texto deve ser costurado, faz parte da coesão textual. Então observem comigo. O que é a coesão? Podemos definir coesão como a maneira como as palavras e frases são conectadas. Como você vai conectar essas palavras, frases em um texto para torná-lo coeso e fácil de entender. Óbvio que você pode usar muitas palavras que as pessoas não compreendam, mas ainda assim é uma estratégia para que você não torne o seu texto repetitivo e faça com que ele se adeque a uma norma padrão. Na maioria dos textos você precisa se adequar à norma padrão. Uma redação, por exemplo, um texto acadêmico, um artigo, todos eles precisam ser coesos, precisam ter as frases e palavras conectadas, senão vira um mix, algo muito misturado e caótico. Então isso inclui, olha lá, o uso de conectivos como conjunções. É muito importante usar conjunções. Às vezes você tem textos de redação do Enem que não possuem conectivos, provavelmente escritos por pessoas que não os conhecem ou que fazem de forma precária, ou também por pessoas surdas. Libras possui uma estrutura mais facilitada para que as pessoas surdas consigam desenvolver a linguagem.
os conectivos num texto de uma pessoa surda que não é muito aproximada da linguagem da gramática da língua portuguesa, vai ter mais dificuldade de usar esses conectivos. Então, conjunções, pronomes, repetição de palavras, que também é uma estratégia, e outras técnicas que ajudam a ligar as ideias de forma clara e lógica. Então, a coesão é importante para garantir que o texto faça sentido e para ajudar os leitores a seguir a linha de raciocínio do autor. Então, você pode imaginar um texto sem conectivo, né? Mamãe foi, casa, cozinha, cozinhou, fez. Então, tudo isso é um texto caótico que, se você não tiver conectivos, você não consegue entender um sentido. Você usou verbos, você usou substantivos que são bem básicos, né, da linguagem. Se você não usa, mamãe chegou em casa, foi à cozinha, fez o almoço. Percebam que aí eu já estou usando alguns conectivos, algumas palavras que você usa de forma natural. É natural que, ouvindo outras pessoas falarem, você desenvolva a linguagem. Mas existem muitos outros que só a técnica da escrita vai te fazer que compreenda, tá? Dentro da coesão, nós podemos falar primeiro sobre a coesão referencial. Existem formas de costurar o texto, e uma delas é referenciando. Ali no meu conceito, a coesão referencial refere-se ao uso de elementos linguísticos para fazer referência a algo ou alguém já mencionado no texto. Falamos então de repetição, que você pode falar sobre natureza. Mas repetir o tempo todo natureza sem usar um outro termo para fazer referência torna o seu texto problemático. Então você vai usar algum elemento para referenciar algo que já foi mencionado no texto ou conhecido no contexto da comunicação. Esses elementos ajudam a manter a continuidade e a clareza do texto. O texto se torna mais claro, mais objetivo, permitindo que o leitor identifique facilmente a quem ou a que algo se refere, tá? Um nosso exemplo, em um texto sobre animais, após mencionar o cachorro, é possível utilizar a expressão ele para se referir ao cachorro novamente. Então, olha lá. O cachorro atravessou a rua. Ele saiu correndo. Então essa é uma possibilidade. Eu usei ele para falar de cachorro. E vocês fazem isso o tempo todo quando você se refere a pessoas que você conhece. Você não vai falar sempre o nome da pessoa. João atravessou a rua. João saiu correndo. Não, você vai utilizar ali um pronome. É muito comum que você faça esse tipo de referência, mas você não se dá conta. Então, textualmente, você também pode utilizar no texto escrito para desenvolver o seu texto. Esse é bem básico. Assim como a repetição é básica, o uso de pronomes também é bastante básico, mas um pouco mais avançado que o uso de repetição, tá? E algumas estratégias de coesão referencial, entre eles nós temos as anáforas, catáforas, elipse e reiteração. São alguns nomes esquisitos, mas você vai se acostumando. Anáfora, catáfora, elipse e reiteração. Vamos ver do que se trata cada uma delas. A primeira delas, a anáfora, cujo conceito é um tipo de coesão referencial em que um termo, como um artigo, um advérbio, um pronome ou numeral, é utilizado no texto para fazer referência a um elemento mencionado anteriormente. Então vejam bem. Eu tenho um termo, que pode ser um substantivo, como cachorro. Eu vou usar outras classes de palavras pela anáfora para fazer referência a ele. Eu posso usar um artigo, eu posso usar um advérbio, eu posso usar um pronome, eu posso usar um numeral. A gente deu o exemplo antes do cachorro. O cachorro atravessou a rua. Ele, olha o pronome substituindo o cachorro, saiu correndo. Então isso é uma estratégia que nós vamos chamar de anáfora. Fazer referência a um elemento já mencionado. Observem o nosso exemplo. Então, no nosso exemplo, a preservação ambiental é importante para assegurar o futuro das próximas gerações. E aí eu tenho um outro termo. Ela é o elemento que definirá por quanto tempo ainda estaremos aqui. Aí você vai olhar esse ela. Ela quem? Quem é que é o elemento que definirá por quanto tempo ainda estaremos aqui? Aí você vai ver aqui que é preservação ambiental.
Eu precisei repetir preservação ambiental? Imagina então vocês agora que esse texto eu não utilizei o ela. Eu falei, a preservação ambiental é importante para assegurar o futuro das próximas gerações. A preservação ambiental é o elemento que definirá por quanto tempo ainda estaremos aqui. Fica repetitivo. Então é muito importante que a gente saiba que você pode fazer referência a termos que já foram anunciados para que você possa manter uma progressão textual adequada, sem repetições, que de fato tornem essa leitura mais fluida. Essa é a anáfora. Eu utilizei um termo para substituir um termo que já foi mencionado. Na sequência, nós temos a catáfora, cujo conceito é um tipo de coesão referencial em que um termo antecipa, ou seja, eu já estou utilizando um termo para referenciar algo que vai ser dito na sequência num texto. Olha o nosso exemplo. Asseguro-lhes isso. Pronome demonstrativo. Preservar é ter a certeza de que teremos um futuro. Esse isso já está adiantando aquilo que vai ser dito na sequência, tá bom? Anáfora utiliza um termo para substituir algo que já foi dito. Catáfora utiliza um termo para adiantar algo anunciado no texto. Na sequência temos a repetição ou reiteração. Reiterar é tornar novamente claro, explicar novamente, né? Conceito: a repetição ou reiteração é um tipo de coesão referencial em que um termo é repetido no texto com o objetivo de enfatizar uma ideia ou reforçar a conexão entre as partes do texto. No caso, a repetição ela é uma estratégia, mas ela não deve ser usada de forma abusiva. No nosso exemplo, a preservação ambiental já é um tema recorrente nas mesas de debates globais. Mas a preservação, olha só, repetindo preservação, mas retirando o ambiental, mas a preservação ainda precisa sair do papel e se tornar prática. A repetição, às vezes, é muito utilizada para você enfatizar um termo que você acha que é o termo mais importante daquilo que está sendo dito. Na sequência, temos a elipse. Anáfora, catáfora, repetição ou reiteração e elipse. A elipse é um tipo de coesão referencial em que um termo é omitido. Eu vou esconder um texto, mas ele é facilmente inferido pelo contexto. Então, olha lá. Eu não tenho o hábito de desligar a torneira enquanto escovo o dente. Estou tentando mudar. Nesse caso, qual foi o termo que eu omiti, que eu escondi? Observem, eu não tenho o hábito de desligar a torneira enquanto escovo o dente. Eu tenho aqui o eu, meu pronome pessoal, primeira pessoa, né? Eu. Aqui eu evitei repetir o eu, mas ele pode ser inferido por conta do meu verbo estou. Para eu não dizer eu não tenho o hábito de desligar a torneira, eu estou tentando mudar, eu omiti. Eu não tenho o hábito de desligar a torneira, estou tentando mudar. Isso ajuda na progressão textual também. Na sequência, a coesão sequencial. Vimos 4 tipos aí de coesão referencial. E agora falando da coesão sequencial, outras estratégias para que você faça com que o texto progrida. Refere-se à organização lógica das ideias em um texto, garantindo uma progressão natural de uma ideia para outra. Uma progressão natural para que seu texto se torne dinâmico, orgânico. Isso é alcançado através do uso de conectivos, advérbios de sequência, expressões de tempo, entre outros recursos, que orientam o leitor na compreensão da relação entre os diferentes partes do texto. No caso da coesão sequencial, a gente também vai usar certos conectivos, mas ela é mais fluida, ela é partir de uma ideia para outra, e não só conectar determinados termos. Observem comigo algumas atribuições desses articuladores. Nós temos ali a ideia cognitiva, que vai buscar o leitor, levar o interlocutor para uma interpretação correta. Então você precisa de uma relação racional entre determinadas partes para que o seu texto tenha lógica. Então você precisa mexer com esse elemento cognitivo.
O enunciativo remete à própria ideia que é apresentada em determinado enunciado, e a argumentativa, que você vai direcionar os argumentos da sua redação para que você chegue a determinadas conclusões ou leve o seu leitor a determinadas conclusões no seu texto, tá? Então mexe com todos esses elementos. E para isso eu vou utilizar os nossos marcadores verbais. A progressão sequencial com marcadores verbais refere-se ao uso de palavras ou expressões que indicam a ordem dos eventos, ações ou ideias em um texto. Lembra que eu sempre falo sobre cronologia, sobre seguir uma sequência exata de eventos. E você vai utilizar esses marcadores textuais para garantir que exista uma ordem nesses eventos. Ou seja, você começa falando sobre sustentabilidade. Você diz o que é sustentabilidade. Você usa alguns exemplos de atitudes sustentáveis. E no fim, você diz como você pode fazer para garantir que a sustentabilidade será eficiente. O que você pode fazer para garantir sustentabilidade? Seguir uma lógica. Seguir uma sequência temporal específica que ajuda você a se situar naquele texto ou situar o seu leitor, se no caso você está escrevendo aquele texto. Observem comigo, então, esses marcadores verbais ajudam a organizar as informações de forma lógica e coerente, sem contradições, sem que você diga uma coisa e no final defenda a outra, né? Facilitando a compreensão do leitor sobre como as diferentes partes do texto estão relacionadas temporalmente. Você não pode falar sobre parafuso no primeiro parágrafo, abacaxi no segundo e terminar falando sobre liquidificador. Porque você não tem uma lógica entre esses elementos. É muito importante quando você compõe um texto que você mantenha uma linha de raciocínio e esses marcadores são importantes, tá? Então, na sequência, também posso utilizar aí as flexões de tempo e modos dos verbos ajudam como referência para o leitor identificar e entender a ordem em que os fatores se dão. Já que estamos falando de cronologia, é importante a gente se atentar para a ideia de verbos e modos dos verbos. Então observem comigo agora o texto 3. Primeiramente, é fundamental que todos compreendam um processo em andamento, nosso verbo ali, a importância da sustentabilidade para o nosso planeta. Percebam que ali eu tenho meu primeiramente. Estou situando na primeira informação que eu considero importante, quero que o meu leitor observe. Tenho ali na sequência posteriormente, a um segundo momento. Estou montando uma cronologia, uma importância para os eventos que eu estou abordando. Devemos implementar práticas sustentáveis em nossa rotina diária. Olha os verbos aí, como economizar água e energia. Ainda dei exemplo ali das práticas sustentáveis, economizar água e energia, também fazendo com que o texto se desenvolva. Enquanto isso, mais um termo ali para ajudar nessa ideia de movimento. Podemos observar os benefícios dessas ações, como a redução do consumo. Olha eu dando exemplos. Exemplos, para o que eu acabei de dizer, são uma forma de argumentação e de progressão textual também, tá? Como a redução do consumo de recursos naturais e a preservação do meio ambiente. E na sequência, por fim, olha aqui o meu elemento já dando uma conclusão ao meu texto. Lembra lá? Primeiramente, posteriormente, enquanto isso, por fim. Se tornou uma sequência lógica, né? Início, meio e fim. Por fim, é importante que compartilhemos nosso conhecimento e experiências com outras pessoas, para que juntos possamos criar, falando já de futuro, né, um futuro mais sustentável para as próximas gerações. Então a gente percebe uma sequência lógica no nosso texto, e isso é sempre mérito de quem está escrevendo, que consegue planejar e consegue revisar esse texto de forma adequada, tornando claro. E nós temos alguns elementos, alguns marcadores que nós podemos utilizar para ajudar nessa progressão. Acompanhem comigo. Eu posso usar no meu texto a adição. Nesse tipo de coesão, há uma continuação ou um acréscimo de informações. É usado para expandir ideias ou apresentar argumentos adicionais. Uso de termos como além disso, também, vale lembrar, pois, outrossim, agora, de modo geral, por iguais razões, inclusive, até,
É certo que é inegável, em outras palavras, além desse fator, todos esses são termos que eu posso utilizar para dar progressão ao meu texto. Um exemplo prático: é importante economizar recursos como água e energia. Além disso, olha como eu estou adicionando, por isso adição, uma informação. Além disso, podemos também praticar a reciclagem, progredir no texto, dando mais um exemplo, acrescentando uma ideia de adição. Sequência temporal, e nesse tipo de coesão eu vou estabelecer a ordem cronológica dos eventos ou ações, ou seja, elas têm início, meio e fim. Na sustentabilidade, pode ser usada para descrever etapas de um processo ambiental ou ações sequenciais. Então, observem comigo. Primeiro, devemos separar o lixo em materiais recicláveis e não recicláveis. Em seguida, podemos encaminhar os materiais recicláveis para a coleta seletiva. Então vejam, uma primeira ideia, uma segunda ideia acontecendo em sequência. Por isso uma sequência temporal. E eu ainda poderia acrescentar um por fim, né? Primeiro faço isso, em seguida faço isso e por fim faço essa outra coisa. Perfeito? Sequência temporal. Também podemos fazer uma causa e um efeito, ou seja, algo aconteceu e por causa disso chegamos a essa conclusão. Olha lá, esse tipo de coesão estabelece uma relação de causa e consequência entre as ideias apresentadas. Pode ser usado para destacar os impactos das ações humanas sobre o meio ambiente, no caso nos contextos de textos sobre, tá? Por economizarmos água, contribuímos para a preservação dos recursos naturais. Assim, olha só a consequência de economizar água. Podemos evitar o desperdício de um recurso tão valioso. Causa e consequência. Temos o contraste ou oposição. Esse tipo de coesão destaca diferenças ou oposições entre ideias ou situações. Pode ser usada para ressaltar práticas sustentáveis em comparação com comportamentos não sustentáveis. Então, olha lá. Eu estou fazendo um contraste, dizendo que algo é assim e outra coisa é de outro jeito. Enquanto uns desperdiçam energia, outros buscam formas de economizar. Então eu estou comparando, por isso esse contraste, por isso essa oposição. Na sequência, a conclusão, posso usar esse tipo de coesão para apresentar resultado ou consequência de uma série de eventos ou argumentos. Na sustentabilidade, eu posso usar para destacar os benefícios das práticas sustentáveis. Olha lá. Assim, podemos concluir que a sustentabilidade é fundamental para o nosso planeta. Ao adotarmos práticas sustentáveis, contribuímos para um futuro mais saudável e equilibrado para todos. Isso aí já é para concluir, né? Quando você quer dar um último destaque, estou ali numa cronologia em que eu já desenvolvi o meu texto e aqui eu estou tentando encerrá-lo de alguma forma clara. Na sequência, falando um pouquinho sobre a coesão textual na produção, o que eu vou alcançar com isso, né? Uma compreensão clara. Então, a coesão ajuda a garantir que o texto seja organizado de forma lógica e coerente, facilitando a compreensão do leitor. Isso facilita muito na hora que ele for lidar com essas ideias que não são deles, às vezes, né? Quando as ideias estão bem conectadas e ordenadas, o leitor consegue seguir a linha de raciocínio do autor com mais facilidade. Então, ajuda na compreensão. Também tem o fluidez na leitura, um texto coeso flui suavemente de uma ideia para outra, sem interrupções ou confusões. Vai tornar essa leitura mais agradável e vai manter o interesse do leitor até o fim. Também tem a expressão de ideias complexas, muitas vezes você tem que organizar essas ideias que são muito complexas e fazer com que o seu leitor compreenda. Por vezes, queremos transmitir essas ideias e a coesão ajuda a organizar essas ideias de forma que sejam mais acessíveis ao leitor, permitindo a expressão de conceitos complicados de maneira clara e concisa. Também temos a credibilidade. Um texto coeso vai transmitir essa sensação de profissionalismo e competência. Um texto bem escrito, você lê um texto bem escrito, você já observa com mais cautela, né? Você fica ali olhando, achando que você tem que ler com cuidado, porque quem está escrevendo sabe o que está escrevendo e como está escrevendo. Então essa estruturação também ajuda o leitor. Ajuda também na efetividade da comunicação. Coesão ajuda a garantir que a mensagem do autor seja transmitida de maneira eficaz e sem ambiguidade. Um texto mais claro.
Isso é especialmente importante em textos persuasivos, em que você quer convencer a pessoa de algo, né? Informativos ou acadêmicos, onde a clareza e a precisão são essenciais. Então a gente falou um pouquinho sobre coesão, falamos sobre a coesão referencial, fazer referência textual ao que já foi dito, e a coesão sequencial, dar uma sequência lógica ao seu texto, construindo ideias de forma clara, com uma cronologia, início, meio, enfim, dando um desenvolvimento adequado àquelas ideias, perfeito? Muito obrigado à atenção de todos vocês. Como não há mais nada a ser explicado, vamos encerrando por aqui. Fiquem bem e até a próxima.